Boa tarde e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Companhia Paranaense de Energia, Copel, para a apresentação dos resultados do segundo trimestre de 2021. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia, e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por gentileza, solicitar a ajuda de algum operador digitando *0. Antes de prosseguir, esclarecemos que eventuais declarações que possam ser feitas durante a teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Copel, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho, elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Copel e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Participam dessa teleconferência o senhor Daniel Slaviero, diretor-presidente da companhia, e o senhor Adriano Rubetti de Moura, diretor de Finanças e Relações com Investidores. A apresentação, que será proferida pela administração da Copel, poderá ser acompanhada no site da companhia, ri.copel.com. Passamos a palavra agora ao senhor Daniel Slaviero, diretor-presidente da companhia. Muito boa tarde, agradeço a participação de todos em nossa teleconferência e inicio dizendo que, apesar de estarmos enfrentando um ambiente ainda muito desafiador, principalmente por causa de alguns reflexos ainda do Covid, mais especialmente devido à crise hídrica, é com muita alegria que inicio este call registrando mais um trimestre de sólidos resultados. Um EBITDA ajustado de mais de 1,4 bilhão e um crescimento de quase 50%. No semestre, estamos beirando os 3 bilhões de reais. Mas nos últimos 10 dias, tivemos 3 notícias de impacto na companhia que terão reflexos no terceiro TRI. O recebimento de 1,4 bilhão do CRC do governo do Paraná, a finalização da repactuação do GSF, que terá um resultado adicional de mais 1,4 bi, e a conclusão de um dos fatos mais relevantes da nossa história recente, o encerramento do processo de desinvestimento da Copel Telecom e recebimento também de 2,5 bilhões de reais. Próximo slide, podemos ver que, conforme já mencionamos inúmeras vezes, esse processo faz parte do nosso plano estratégico de foco no core business. Todos esses grandes números são reflexos de um processo bem estruturado, transparente e com o acompanhamento dos órgãos de controle. Destaco que a nossa expectativa é que o registro dessa operação traga um resultado adicional ao redor de 1,2 bilhão, como eu mencionei no terceiro trimestre. E agora a nossa prioridade está focada no processo de desinvestimento da Compagás. 2 fatos novos nas últimas semanas que eu gostaria de dividir com os senhores e senhoras. Recebemos o ofício da Gaspetro nos dando o direito de preferência para a aquisição dos 24,5% dentro do contexto de alienação da própria Gaspetro pela Petrobras e teremos até o início de setembro para exercê-los ou não. Estamos analisando as condições, mas como estamos com a estratégia de alienação da Compagás, quero adiantar que se o preço estiver em condições de mercado, a nossa tendência é de não exercimento desse direito de preferência. E aí continuarmos com o processo de alienação. E o outro fato, esse sim mais relevante, é que o Estado do Paraná abriu consulta pública até o dia 22 de agosto com as condições para a renovação da concessão. Fator crítico, né, para que ela possa ter um valor adequado e
com essa renovação dos próximos 30 anos. E estamos avaliando as condições gerais e apresentaremos as nossas sugestões. Mas, de maneira preliminar, vimos que tais condições estão em linhas com as melhores práticas do mercado. A nossa expectativa é renovarmos a concessão até o final desse ano e fazermos o leilão na B3 em meados, no máximo até o final do primeiro semestre de 2022. Próximo. E aqui, além dos sólidos resultados que eu já mencionei, quero registrar também um fato inédito que comunicamos ao mercado, que a Copel alcançou a melhor nota de crédito da sua história, AAA. Nas próprias palavras da Fitch, isso é reflexo, abre aspas, da Copel ser uma empresa integrada, com forte perfil financeiro e competente gestão operacional. Lembrando que somos uma empresa de capital intensivo, estamos num setor de capital intensivo. E ter custo de capital baixo é uma das primeiras premissas para que nós sermos competitivos nos grandes processos de aquisições, de investimentos, de leilões e assim por diante. Então, acho que essa marca histórica dessa nota AAA é muito relevante. Adentrando um pouco nos negócios, na Copel Jet, além de um EBITDA de mais de R$1 bilhão no trimestre, destaca o resultado da UEGA, reforçando a importância da complementariedade de uma térmica a gás em nosso portfólio de geração como uma forma também de diversificação do portfólio e enfrentamento, nesse momento, da crise hídrica. Além disso, a aquisição do complexo eólico Vilas, em início de maio, reforça um dos pontos mais importantes da nossa estratégia, que é a disciplina na alocação de capital. A antecipação das obras e do entregue do cronograma da PCH Bela Vista, reforçando que a execução dentro do orçamento e a antecipação das obras também fazem parte e serão uma das marcas desta gestão. Por fim, para concluir os destaques do trimestre, quero ressaltar os resultados do 5º ciclo da revisão tarifária da Copel Distribuição, com um aumento da RAB de 70%, totalizando mais de R$8,3 bilhões. Lembro que, mais uma vez, todos os investimentos da Copel Distribuição foram considerados prudentes pela ANEEL e, nos últimos 12 meses, temos uma eficiência, né, Max, de 15% em relação ao EBITDA regulatório. E, na Copel Mercado Livre, pelo 3º mês consecutivo, ela é a maior comercializadora do país. Se pegarmos o EBITDA ajustado deste trimestre, em comparação com o mesmo período do ano passado, temos um crescimento de mais de 500%. Parabéns a todos os diretores gerais e os nossos colegas copelianos das subsidiárias por esses resultados expressivos. Próximo e último slide. Queria registrar que a Copel teve uma sede aqui em Curitiba, sua sede, né? Por mais de 50 anos na região central da cidade. Vendemos esse prédio e centralizamos essas atividades no polo conhecido como quilômetro 3, como uma forma de reduzir custo, mas principalmente para aumentar o trabalho colaborativo e as sinergias entre as equipes de negócio. Ressalto que essa é uma mudança emblemática dentro da companhia. Também é com orgulho que recebemos a notícia que continuamos a carteira do índice FTSE4Good, o que demonstra o nosso comprometimento com a agenda ESG. Essa pauta é uma pauta permanente da Copel. Não vislumbramos que qualquer empresa do mercado que queira ser relevante pelos próximos anos não tenha esse tema no topo da sua agenda. Além dos recentes avanços de governança, destaco que criamos um comitê estatutário que tratará de temas de ESG e pessoas. Lembro também que anunciamos aí no primeiro semestre nosso plano de neutralidade de carbono até 2030, e que todos os executivos da companhia, a partir do próximo ano, terão nos seus incentivos de curto prazo uma meta climática. Para encerrar, quero destacar que todo esse recurso disponível em nosso caixa e a baixa alavancagem
tem como objetivo fortalecer nosso plano estratégico e gerar valor para os acionistas. Continuaremos com a execução impecável da nossa estratégia, o foco no core business e a procura por bons investimentos para a empresa fazer ela crescer em distribuição, comercialização, geração e transmissão. Essa é a nossa prioridade. Mas, sem dúvida alguma, a nossa política de dividendos é uma das alavancas da geração de valor. O Moura vai detalhar como estamos endereçando o tema internamente com o Conselho de Administração e de maneira geral. Passo a palavra para o nosso CFO, Adriano Moura. Obrigado, Daniel. Boa tarde a todos. Também agradeço a participação de cada um de vocês na nossa teleconferência. Já indo aqui para a página 8, realmente com muita satisfação que divulgamos mais um trimestre com sólidos resultados, reflexo certamente de um trabalho focado na obsessão, eu diria, da execução de uma estratégia muito bem definida, com o objetivo claro de entregar cada vez mais valor aos nossos acionistas e também a todos os outros stakeholders. O crescimento que vemos aqui de 47% no EBITDA ajustado e mais de 70% no lucro líquido ajustado reflete uma melhoria em todos os negócios da Copel. Nós vamos ver um pouco mais para frente. Onde a geração de caixa do trimestre já ficou acima dos 750 milhões de reais, quase 1,5 bilhão no acumulado do primeiro semestre, aqui já refletindo, inclusive, os impactos negativos de um maior custo na compra de energia e encargos setoriais da DIS, principalmente no primeiro trimestre. No semestre acumulado, aí, o EBITDA ajustado já passou dos 2,8 bilhões, 28% maior que o primeiro semestre de 2020, e o lucro ajustado acima de 1,6 bilhão, que é 52% maior que o ano passado. Na página 9, aqui eu destaco alguns itens não recorrentes, como vemos aqui o principal ajuste de 2021 no segundo TRI foi a reversão de impairment dos ativos de geração, 125 milhões líquido, e o principal ativo aqui foi a UEGA, que reverteu praticamente toda a totalidade do saldo de anos anteriores, no valor de 139 milhões, e aqui considera a expectativa de um melhor cenário de despacho, não tanto para esse ano, né, provavelmente até novembro a gente continue despachando, como também para os próximos anos. Então, não tem mais impairment na UEGA. Também estamos excluindo aqui os impactos positivos de 18 milhões de reais, mais ou menos, do ajuste do valor justo na compra de venda de energia da Copel Mercado Livre. E lembrando que o ano passado, né, no segundo TRI, foi reconhecido os créditos do PIS e COFINS da distribuidora, né, no total de mais de 1,1 bilhão, dos quais 809 milhões afetaram positivamente aqui o EBITDA daquele trimestre, e é um dos ajustes aqui do ano passado. Então, incluindo os itens não recorrentes e considerando as operações continuadas, ou seja, sem os resultados da Copel Telecom, o EBITDA seria então de 1,514 bilhão no segundo trimestre de 21 e 2,817 bilhão no acumulado do semestre. Página 10. Página 10, além dos destaques já mencionados, né, na melhoria dos resultados operacionais de todos os negócios, eu destaco também o nosso plano de investimento, né, que segue absolutamente dentro do planejado, tanto do ponto de vista financeiro como também físico, tanto na JET como na DIS. No segundo trimestre, investimos 518 milhões, já estamos chegando perto a 1 bilhão no acumulado no primeiro semestre. Isso dá mais ou menos 22% a mais do que nós gastamos o ano passado, na mesma base de comparação. E aqui é claro que o foco é DIS, né, e a conclusão das obras da JET, PCH Bela Vista, Jandaíra, que deve terminar agora também no próximo trimestre, né, 2022. E na DIS, lembrando que os maiores investimentos são o Paraná Trifásico e o Smart Grid, que além de aumentarem a base de remuneração no próximo ciclo tarifário e melhorar significativamente, né, a qualidade da rede da Copel em todo o estado, vai proporcionar uma boa redução de custos nos próximos anos. Além do CAPEX, eu também gostaria de destacar a conclusão com muito êxito da sexta emissão de debêntures da DIS, de 1,5 bilhão, uma excelente atratividade, e aqui a gente já vê claramente o reflexo do rating da Copel, do AAA,
Esse valor, além de reforçar o caixa, o capital de giro da DIS, ele será utilizado prioritariamente nos investimentos que já mencionei anteriormente. Também destaco aqui a primeira parcela dos dividendos, né, pago agora no final de abril, e a segunda pago ontem aos acionistas, né, totalizando 2,5 bilhões aí até agora. O maior dividendo já pago pela Copel na história, um yield de mais de 13%. E agora já estamos discutindo os dividendos de 2021, que falaremos mais adiante. Em termos de alavancagem, o fechamento do trimestre com 1,6 vezes, esse é um aumento em relação aos últimos trimestres, aqui impactados principalmente pelo pagamento da primeira parcela dos dividendos, né, de 1,2 bilhão, que foram pagos em abril. Tem também o impacto do CAPEX, que eu comentei, né, 22% a mais, então a gente está demandando mais caixa. E tem aqui na comparação também dos outros trimestres o prédio de PIS e COFINS, que acabou entrando na base de comparação dos últimos 12 meses dos trimestres anteriores. Então isso acaba afetando também a alavancagem. Mas certamente a nossa expectativa é que essa alavancagem deverá reduzir até o final do ano, considerando aí os recursos da Telecom, né, que já entraram, 2,5 bilhões, essa antecipação também que já entrou nessa semana no caixa da CRC de 1,4 bilhão, além dos respectivos resultados extraordinários aí da Telecom, né, da venda da Telecom, o próprio resultado da venda, não só o efeito caixa, mas também o resultado, o reconhecimento da repactuação do GSF, que já foram mencionados pelo Daniel. O último destaque, antes de seguirmos para os outros tópicos, é a habilitação pela Receita Federal da compensação dos créditos do PIS e COFINS, na DIS, os quais já começaram a ser compensados com os pagamentos de impostos federais a partir do mês de junho, e aí nós estimamos aí uma compensação média mensal de aproximadamente 100 milhões de reais por mês, né? É um valor bastante significativo aí todo mês. Lembramos que o processo dessa última revisão tarifária da Copel DIS agora em junho, né, dia 24 de junho, a ANEEL já incluiu como componente financeiro mais ou menos 700 milhões de reais, que é a parte dos créditos já reconhecidos pela Copel, que serão devolvidos aos consumidores. Então, consequentemente, aí houve uma transferência desses valores entre passivos, né, diminuindo o passivo da restrição aos consumidores, aumentando o passivo financeiro setorial, uma vez que isso já beneficiou o consumidor pela redução da tarifa. Lembrando que esses componentes financeiros podem normalmente ser revisados, né, revistos aí pela ANEEL nos próximos reajustes tarifários. Seguindo para a próxima página 11, rapidamente aqui destacamos aí o resultado dos operacionais ajustados, né, de cada subsidiária, crescimento espetacular aí da JET, que já foi destacado pelo Daniel, e apesar do impacto negativo da crise hídrica já ter afetado parcialmente o segundo trimestre, onde o resultado de compra e venda, né, na energia reduziu aproximadamente 100 milhões de reais, principalmente pela necessidade de maior compra de energia, né, pelo efeito do GSF. A boa notícia é que esse impacto negativo foi totalmente compensado por fatores positivos, né? O EGA, que já mencionamos, né, faturou aí fez um EBITDA de 113 milhões de reais, comparados aí com o negativo ano passado de 6, então a variação foi de 120 milhões, mais de 500 megawatts aí gerados no trimestre. Tem também o aumento de quase 80% na receita da disponibilidade da rede de transmissão, de quase 400 milhões de reais, comparados aí com 220 em 2020, né, no segundo TRI de 2020. Isso foi pelo aumento da remuneração dos ativos em função principalmente da revisão tarifária. Isso impactou o resultado da JET em mais de 170 milhões de reais. E também tem um impacto positivo aí na conclusão das obras de transmissão, na Mata de Santa Genebra e a última parte da linha de transmissão do lote E, aí, incrementando a RAP em mais ou menos 40 milhões de reais. Lembrando que esses resultados, né, nós estamos excluindo aqui os itens não recorrentes, então a reversão do impairment de 124 milhões que eu comentei não está aqui, e que foi uma variação bastante significativa aí que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Bom, na DIS, o crescimento de 12% do mercado fio foi muito expressivo. Isso já reflete uma boa recuperação na economia do Estado, principalmente no agrobusiness e no setor industrial. E mesmo comparando o crescimento de 19, ou seja,
período pré-pandêmico, né? O crescimento ficaria por volta de 5%. Além disso, teve uma melhora significativa no PMSO, principalmente nos custos com o pessoal, né? O reflexo aí já da redução na DIS de quase 341 pessoas no período. Teve um aumento aí em serviços de 12%, mas devido a isso ao aumento da manutenção do sistema elétrico. A nossa expectativa é que haja uma redução desses custos até o final do ano. E, por fim, destaco mais uma vez a eficiência regulatória da DIS, que o Daniel já comentou aí, de 15% acima do regulatório nos últimos 12 meses. E, por fim, não menos importante, o resultado da Copel Mercado Livre, né, como já foi destacado, estão mantendo a liderança aí pelo terceiro mês consecutivo, um crescimento expressivo de venda de energia. Já estamos com EBITDA positivo de 19 milhões, comparado com 2 negativos ano passado. Ou seja, estamos crescendo com rentabilidade, e uma rentabilidade comparativamente ainda menor, né, que os negócios, outros negócios da Copel, como JET e DIS, mas totalmente em linha com o mercado. Indo para a próxima página, a página 12, PMSO, né? Antes de tudo, aqui é importante mencionar que temos aí várias iniciativas de redução de custos, incluídas no plano de negócio de cada subsidiária, todas elas vinculadas com bônus de performance de cada executivo. Estamos acompanhando aí de perto a evolução dessas metas, são metas agressivas, posso garantir, e estamos vendo também os resultados desse plano. Melhoria de eficiência e redução de custos é um dos pilares da nossa estratégia e será sempre parte da nossa agenda. Como vocês podem ver nesse resumo, de modo geral, apesar dos reajustes contratuais de inflação e principalmente o acordo coletivo do ano passado de trabalho, que foi praticamente 4%, os custos estão caindo. Na linha P, de pessoal e administradores, atualmente nosso maior custo gerenciável, quase 320 milhões no trimestre, o valor caiu 4,3%, e isso já é reflexo também das reduções de pessoal, né, 462 pessoas entre os períodos, principalmente pelos PDIs. Lembrando que nos últimos 3 anos e meio a redução aí foi de mais de 1.650 empregados, mais de 20% de redução. Aqui também destaco o PLR, que deverá ter uma redução significativa ano contra ano, 21 contra 22, considerando que a mudança aqui do decreto que regulamentava esse tema desvinculou a base de cálculo os dividendos, né? Com isso, a estimativa é reduzir pela metade o valor de 400 milhões de reais pagos em 2020. A linha de serviços, já falamos, alguns gastos maiores com manutenção. A linha de provisão aqui também é o impacto dos impairments, que a gente já comentou, uma variação de quase 200 milhões de reais. E a outra boa notícia é que o PCLD, que reduziu, aí, também contribuiu para o resultado do trimestre, com redução aí de 31%. De 57 milhões passou para 39%, quase os 8 milhões. Em resumo, uma redução relevante aí acima dos 29%. Passando aqui para o programa de investimentos, praticamente no final já, demonstramos aqui a evolução dos investimentos, já falamos um pouco sobre os investimentos da DIS e da JET. Somente um comentário adicional aqui, o CAPEX que a gente está esperando para 21, além da expectativa original aprovada no ano passado pelo Conselho de Administração de 1 bilhão e 900, também incluirá a aquisição do complexo eólico Vilas, com a conclusão prevista aí para final de novembro desse ano, onde o enterprise value foi de aproximadamente 1 bilhão de reais, né, bruto das dívidas, que obviamente serão atualizadas e consideradas até o final do fechamento de novembro. Perfil da dívida, página 14. Aqui já falamos desse aumento pontual da alavancagem, né, que tem uma tendência de baixa com o reconhecimento contábil dos eventos não recorrentes e com as entradas dos recursos aí do Telecom e CRC. Em relação ao custo médio da dívida, 5,75 é um custo bem atrativo, considerando principalmente a expectativa de alta da inflação, em função basicamente da concentração de contratos aí em CDI e em TJLP. Quanto aos vencimentos, também não há nenhum red flag, concentração grande aqui está bem diluído, né? O cronograma está bem tranquilo, enfim, totalmente adequado aí com a nossa capacidade financeira. E por fim, antes de passar para o último tópico da minha fala, lembrar que a nossa meta de alavancagem compatível com uma estrutura de capital mais adequada
seria aí por volta de 2,5, né? 2,5 vezes, e não podendo ultrapassar 2,7. Então, como essa é uma das alavancas aí para atingir a nossa meta, é a política de dividendos, né? Além da política de investimentos, eu gostaria de finalizar a minha parte com alguns comentários sobre os dividendos de 2021. Passando para a última parte aí, o último slide, página 15. Aqui a principal mensagem que eu gostaria de deixar é que já no próximo mês de setembro apresentaremos ao nosso Conselho de Administração a proposta do terceiro evento de pagamento de dividendos nesse ano, sendo o primeiro evento dos dividendos dos resultados de 2021, né? Uma vez que os dois últimos eventos de abril e o de ontem foram referentes ao resultado de 2020. Ou seja, conforme determina a política de dividendos, né, aprovada no início desse ano, pela primeira vez a Copel pagará uma parte dos dividendos sobre os resultados do ano naquele mesmo ano. Ou seja, o pagamento dos resultados dos dividendos de 21 serão pagos parcialmente agora no final de 21. Então, também apresentaremos ao nosso Conselho de Administração em setembro o estudo para uma eventual antecipação parcial dos dividendos de 21, já em dezembro. Estamos levando em consideração aí o plano de investimentos, a crise hídrica, a alavancagem e, evidentemente, a reforma tributária, assim como os 3 eventos extraordinários que já foram comentados e que serão reconhecidos nos resultados de 2021. Em resumo, né, o cenário é muito positivo para um dividend yield forte, né, que continue aí entre os melhores do mercado. Para terminar, ressalto que a companhia continua com uma execução eficiente do plano de negócios e continuaremos aí obstinados na disciplina de alocação de capital e na melhoria contínua da eficiência de todos os nossos negócios. Agradeço novamente a participação de todos e passo agora aí a sessão de perguntas e respostas. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar *1. Caso a sua pergunta já tenha sido respondida, você pode sair da fila digitando *2. Aguardem um momento enquanto coletamos as perguntas. Obrigada. Lembrando que para realizarem perguntas, basta digitar *1. Acredito que, não havendo aí perguntas, né, considero talvez que a apresentação tenha sido autoexplicativa, Amora, mas, brincadeiras à parte, quero agradecer aí a presença de todos os senhores e senhoras, reforçar a nossa convicção, nosso entusiasmo, a nossa crença aí no trabalho que a gente está desenvolvendo aqui, Bertol, Max, Frank, todos os diretores aqui da holding também, o nosso plano de investimento, enfim, todas as coisas que já foram amplamente citadas. Só fazer uma consideração final aí sobre esse processo e essa discussão aí permanente da crise. Nós acreditamos aí que a condução dos órgãos competentes, em especial do Ministério de Minas e Energia, da OMS, da ANEEL também, e de todos os entes aqui, tem sido adequada e que nós passaremos esse processo sem nenhum grande fato, a não ser os que nós já temos conhecimento e estamos vivendo. Porque aumento de custo do setor, isso refletir na economia como um todo, mas é um mal menor diante de qualquer outro risco que já está sendo mitigado e está sendo enfrentado. Nós aqui no Paraná e no Sul temos aí bastante convicção aí e acompanhando esse trabalho de perto e contribuindo, como está no nosso mapa estratégico, aí para termos também uma contribuição para um protagonismo institucional. Então, mais uma vez aí agradecendo a todos os meus colegas aqui, os meus companheiros, os copelianos e as copelianas. Agradeço aí também a participação de todos em nosso call de resultados. O Luiz aqui me traz aqui uma pergunta via chat da Lili, do HSBC. Boa tarde, Lili. Poderia comentar como vem o risco do racionamento em 2022
e que medidas do governo poderemos esperar para a restrição de consumo. Eu acho que ainda a questão de 2022, como tem um período úmido pela frente, a gente acredita que esse processo, que ainda não está na mão de ninguém, mas que as previsões não são tão ruins como foram desse ano, aliado com o pleno acionamento das térmicas, acho que isso vai ser medidas suficientes para que haja uma manutenção mínima, pelo menos, não diria adequada, mas mínima dos reservatórios. E haverá aí a segurança energética. E para finalizar, acho que tem tido aí reuniões, é público, que o Ministério criou na medida provisória, o governo criou aquela Câmara de Mediação, e uma das primeiras questões deles é realmente algumas medidas de estímulo para a redução do consumo dos grandes clientes e mesmo de clientes residenciais. Então, é uma coisa que nós temos acompanhado, mas nós não enxergamos, pelo menos com as informações que nós temos, nenhum risco de comprometer o crescimento da economia, que haja qualquer risco de impedir o crescimento da economia do nosso país nesse ano e no ano que vem. Nós temos uma visão aí, eu diria, bem serena e bem confiante com esses encaminhamentos. Acho que não tinha mais nenhuma outra pergunta, então, com essa, agradeço mais uma vez a Lili, e aqui estamos encerrando o nosso call de resultado, mais uma vez reforçando a nossa confiança no futuro dessa empresa que é a Copel, tão importante para o Paraná e para o setor elétrico e para o país. Obrigado a todos, um abraço e um bom resto de semana. Obrigada. O Conference Call da Copel está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.